Hoje nós estamos desmistificando essa história da educação no Brasil. O primeiro bloco a gente falou muito sobre qualidade, sobre a história de professor eventual, a história de substituir sem saber nada, né? A história de passar de ano de qualquer maneira. E até o professor falou e ficou de falar agora na continuidade do bloco sobre a necessidade de uma fiscalização mais intensa, né? E eu quero aprofundar também, aproveitando sua presença, para falar sobre essa reforma do ensino médio que está aí. Estão gastando um dinheirão na televisão aí, fazendo propaganda. Eu vejo que coisa que precisa de muito anúncio não Tem problema. tem problema, né? Então, com relação à fiscalização, eu costumo colocar assim. Nós temos hábito de cobrar quando nós pagamos. Sim. Aí, quando eu coloco o filho para estudar numa escola particular, por exemplo, eu cobro da escola particular, porque eu estou pagando. Isso. Mas eu não estou pagando pelo ensino público? Tá, tem imposto. Então, aí eu fico com essas coisas em mente. Mas vamos lá, se eu pago e cobro do ensino privado, e cobro mesmo, porque os professores no ensino privado são cobrados por diretores, por coordenadores, por pais de alunos, enfim, por uma infinidade de pessoas. E no ensino público as coisas ficam à mercê. Então, assim, a Constituição, ela diz que a educação não é responsabilidade só da escola também. Ela é do Estado, ela também é da família. E cadê a família? E por que a família não cobra? Então, esse ato que existe, também existe nessa fiscalização, verificar. O professor está se aprimorando, está buscando novos conhecimentos. Eu entendo também que o professor, ele tem alguns problemas no sentido assim, de investimento na sua formação, qualificação. Às vezes o professor tem que dar quantas aulas para ter um salário digno. Então, assim, claro que tudo isso tem seus problemas, mas a fiscalização. E outra, estar próximo aos filhos, aos jovens. Como que se faz educação sozinho? Eu não estou cobrando, verificando tarefa. Quando eu pago a particular, por que eu não posso fiscalizar e verificar? Inclusive, o senhor está falando uma coisa, um detalhe muito importante. Existem escolas oficiais, né, da rede oficial, que são padrão. Quando nós chegamos para os jovens e perguntamos assim, vamos ser professor? O que o jovem vai pensar? Em uma sociedade onde a pessoa é reconhecida por aquilo que muitas vezes, o que ela tem. Às vezes, muitos têm vocação para isso. Não querem, porque o professor está passando por sérios problemas ele não é valorizado pelo Estado, ele não é valorizado pelas escolas, muitas vezes, pelas famílias, pelos próprios alunos. Ele não é respeitado sequer, né, pela própria classe, na medida em que virou bagunça essa história, né? O cara faz o que quer na sala de aula, o professor chama atenção, aí leva um esculacho do pai que vem lá e cobra. É uma coisa difícil, está difícil realmente. Por isso precisamos trabalhar juntos para mudar isso. É apaixonante ser professor, não tem coisa mais interessante que entrar numa sala de aula e ver que é possível fazer algo. Mas eu tenho que tornar atrativo para que chegue. E chegar a isso é permitir que essa profissão seja respeitada, que muitas vezes ela não é. Verdade. Eu reflito aqui o tempo que eu fui estudante, né, e que a gente tinha o maior respeito pelo professor em sala de aula. E até aproveito, já que retomei esse meu passado, para falar sobre essa reforma do ensino que está sendo tão badalada aí, né? E eu tenho a impressão que já houve isso no passado. Tinha científico, clássico, normal e técnico. A gente cursava de acordo com o que ia fazer. Depois nos juntaram tudo, fizeram essa miscelânea e agora estão querendo desfazer a miscelânea de uma forma que talvez não seja a mais correta. Então, são tempos distintos, existe um preparo distinto. Eu não posso provocar uma mudança deste tamanho sem ter preparado sequer os professores. Se eu já tenho um problema no modelo que nós temos, da forma tradicional, para alguns professores, imagine uma mudança drástica deste ponto, sem ter pessoas qualificadas, apesar do governo falar em saber notório, aqueles que não têm a formação poderão trabalhar em sala de aula. Então, eu tenho muito medo desse negócio de saber notório. Tem o Supremo Tribunal Federal que é assim. Então, porque isso vai gerar um colapso. Eu não tenho um preparo. Como eu vou simplesmente falar, olha, mudou, vai, faz? Eu vou prejudicar ainda mais a formação desses alunos. O que o governo precisa entender, o que as pessoas precisam entender, é assim, eu preciso parar e refletir
Que Brasil eu quero? Beleza, chegamos. Brasil eu quero. Que educação? Porque daí, para chegar neste Brasil que eu quero, eu preciso pensar nesse processo educacional. E aí sim, traçar um plano para que isso aconteça. Mas não é simplesmente chegar lá e tentar apagar incêndio. É preparar, não vai dar para mudar imediatamente. Vamos começar isso e num prazo aí X isso vai ter mudado. Eu não posso simplesmente chegar lá e mudar. Aí vem com essa história de que os alunos pediram. Eu nunca vi aluno pedir para ficar mais tempo na escola, professor. É a primeira vez que eu estou vendo isso. Depois vem um monte de anúncio na televisão. Este é o momento importante e tal. Muito anúncio, sei lá, prenuncia talvez algum tipo de gatilho. Um produto que precisa de muita propaganda tem seus problemas. Tem seus problemas. É verdade. Assim, podemos até... seria interessante que o aluno ficasse assim mais tempo na escola, sem dúvida, para poder ampliar seu conhecimento, desenvolver outras atividades. Não tenho a menor dúvida disso. A minha dúvida é se os alunos realmente pediram. Digam isso. Então, porque, de fato, eles querem, né, às vezes, ir embora. O problema está em como vou trabalhar com estes jovens também. Para a família não é ruim essa permanência, mas para esse jovem. E qual vai ser o tipo de qualificação? E volto ao professor. Se nós não temos muitas vezes recursos para poder o governo questionar, tem que cortar. Eu vou precisar ampliar a mão de obra, certo? Quem que vai administrar? Como vai ser administrado? Então tem perguntas que ainda não estão sendo respondidas. Verdade. Eu quero agradecer ao professor Diogo Almeida. Ele mais uma vez esteve aqui refletindo conosco sobre um assunto tão importante que é a educação e a reforma do ensino. Eu acho que isso tinha que ser mais conversado e acho que demandaria até a necessidade de audiências públicas para a gente chegar a algum tipo de conclusão efetiva, que precisa mudar, eu tenho certeza que precisa, mas precisa mudar com responsabilidade.